Nereu Entrevista. Você está ligado no 88.7 da Nereu FM. Estamos iniciando nossa conversa de hoje aqui no programa Nereu Entrevista. Lideranças políticas e empresariais de todo o estado buscam sensibilizar o governo a alterar o processo de concessão do aeroporto de Navegantes. A alegação é que houve alteração na proposta original que obrigava o futuro administrador a promover a ampliação da pista. Na proposta atual, a ampliação exigida é de apenas 50 metros e poderá ser efetuada durante os 30 anos de exploração do local. Para falar sobre o impacto que isso pode causar na região, o atraso no desenvolvimento e a necessidade de se manter a proposta original, eu converso a partir de agora com o ex-senador Dalírio Beber. Obrigado pela participação, Dalírio. Obrigado, Jorge. Eu, de fato, é uma das grandes preocupações do momento, essa questão da concessão do aeroporto de Navegantes. Uma batalha antiga de toda a comunidade de Santa Catarina, em especial aqui do Vale do Itajaí, que é nós termos um aeroporto dotado de infraestrutura suficiente e capaz de corresponder à expectativa de crescimento das atividades econômicas e sociais de todo o litoral norte do estado de Santa Catarina. Por isso, acompanhamos com muita atenção, todos nós, aqui do Vale do Itajaí, do litoral norte, sobremaneira o Fórum Parlamentar Catarinense, que é composto pelos 3 senadores e 16 deputados federais, juntamente com as entidades empresariais de nosso estado, esse processo que visa conceder à iniciativa privada a operação do aeroporto da cidade de Navegantes. E nada contra a concessão, muito ao contrário. É necessário que nós tenhamos o capital privado, da iniciativa privada, atuando em importantes áreas da infraestrutura brasileira, no sentido de fazer com que os atuais índices de crescimento econômico do nosso estado, da nossa região, eles se mantenham, mas que também tenham perspectivas claras, concretas, de crescimento, ou seja, de que esses investimentos venham para alavancar ainda maior crescimento econômico e social de toda a região do litoral norte do estado de Santa Catarina. Por isso, nós todos estamos sintonizados, acompanhando passo e passo essas iniciativas, essas ações dos nossos representantes públicos, parlamentares, do Poder Executivo do Estado, bem como da iniciativa privada, que é, de fato, quem mais necessita de infraestrutura adequada para poder continuar crescendo e gerando renda e empregos em nosso estado. É uma mobilização de todo o estado, né, que movimenta políticos, pressão junto ao governo, que vem também com as associações empresariais. O Sérgio Alves, que é o novo presidente da FACISC, a Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, também participa aqui com a gente dessa entrevista, do Nereu Entrevista de hoje. Ele fala sobre a reunião que foi realizada na semana passada com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro se comprometeu em analisar as justificativas do Estado para a revisão do edital. Foi um momento bastante oportuno, na qual nós podemos e fizemos um alinhamento daquilo que mostra a importância em termos numéricos, em termos econômicos e em termos de logística, que é o aeroporto de Santa Catarina para a região como um todo. E isso é muito importante porque, da forma como talvez estivesse sendo visto esse edital, alguns investimentos poderiam ficar de forma equivocada para o que é importante no aeroporto. Sem dúvida, o grande coração de um aeroporto é a pista, e nós tendo uma pista um pouco melhor e mais longa, vamos dizer assim, podendo suportar e comportar aviões de maior porte,
isso dá uma flexibilidade muito maior para o trânsito de cargas, tanto na importação como na exportação. E esse foi o grande objetivo de nós mostrarmos para os órgãos competentes dessa decisão, para que vissem e considerassem toda essa importância. E, então isso foi acatado e seguramente atingimos o nosso propósito, a FACISC atingiu o propósito dela, de que é ficar resguardando todos os interesses da economia de Santa Catarina, investimentos em vários segmentos, assim como tem o aeroporto de Navegantes, que pela importância e pelo momento atual mereceu uma atenção mais imediata, mais pontual. Existem outros aeroportos aqui no estado de Santa Catarina que a FACISC também vai lutar e é uma das bandeiras que a FACISC vai levantar e vai tocar para contemplar a necessidade das várias regiões. Então, nesse momento, está sendo o aeroporto de Navegantes por uma questão temporal, né? E até porque para se cometer uma justiça em relação ao que é o aeroporto lá em Navegantes para o hub logístico aqui de Santa Catarina. Já foi um avanço, né, ex-senador Dalírio Beber, esse encontro na semana passada e essa possibilidade de o governo rever aí esse edital, né? Não resta dúvida, Jorge, que é importante que a gente faça uma pequena retrospectiva para saber, digamos, tudo o que foi feito ao longo desses últimos anos, no sentido de que nós tivéssemos um plano diretor do Aeroporto de Navegantes, aprovado pela Agência Nacional da Aviação Civil, ainda em 2013. E lá já se previa a necessidade de uma nova pista com 2.600 metros de extensão, e para tanto foram declarados de utilidade pública, ou seja, numa parceria entre o governo federal e o governo municipal, a decretação de utilidade pública de 3 milhões de metros quadrados necessários à implantação dessa nova pista. Por isso que o plano diretor foi aprovado naquela oportunidade, prevendo, digamos, a importância, a necessidade, em função de todo o crescimento econômico do estado de Santa Catarina, sobretudo desta região do Vale do Itajaí, onde nós vivemos, mas de todo o litoral norte do estado. E destes 3 milhões de metros quadrados, felizmente, já foram desapropriados e transferidos ao patrimônio da União 2 milhões de metros quadrados. Está faltando, digamos, para nós termos a totalidade da área necessária, mais 1 milhão de metros quadrados. Em 2016, quando eu estive na coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense, nós lutamos muito e conseguimos consignar no orçamento da União 150 milhões de reais, que é o montante necessário para atender este 1 milhão de metros quadrados que devem ser desapropriados. Em janeiro de 2017, no dia 26 de janeiro, foi celebrado, digamos, um termo de acordo de cooperação com o município de Navegantes, exatamente visando viabilizar essas desapropriações ainda necessárias. Lamentavelmente, digamos, o orçamento, a União não conseguiu realizar, ou seja, viabilizar, digamos, essa indenização, e não aconteceu. Senão nós teríamos já a totalidade da área a ser desapropriada, a ser usada na implantação de uma nova pista. Que nós não somos contra esse modelo que está sendo sugerido, de tal sorte que um aeroporto com maior atratividade carregue junto consigo, digamos, num bloco, no ato da concessão, uma operação menos atrativa. Mas nós queremos que tudo aquilo que foi idealizado, seriamente pensado, analisado por técnicos, e diante de tudo, das perspectivas que nós temos de crescimento da atividade internacional, ou seja, de importação e exportação via modal aeroportuário, que nós tenhamos isso acontecendo em Santa Catarina. Por isso que o plano diretor previu a necessidade de uma pista, que a nossa atual tem 1.701 metros de extensão,
E a previsão é de que se aumentem apenas 50 metros, o que isso não permite que aviões cargueiros possam se utilizar para fazer, digamos, além do transporte de passageiros, que é extremamente importante para a nossa região, mas também o transporte de cargas. Só para citar alguns números, né? Nós hoje, Santa Catarina, exporta via modal aeroportuário em torno de 18 mil toneladas. Destas, 98% destas 18 mil toneladas chegam, digamos, a outros destinos do país, ou internacionais, ou em outros países, através dos aeroportos de Curitiba, de Viracopos e de Guarulhos. Ora, se nós pudéssemos fazer com que esta operação de exportação ela acontecesse, digamos, por Navegantes, ou seja, tornar Navegantes um grande hub logístico de cargas, nós com certeza diminuímos o custo dessa logística das empresas catarinenses que estão hoje tendo necessidade de transportar via rodoviária seus produtos até Curitiba, até Guarulhos ou até Viracopos, para daí tomarem o destino, digamos, do exterior. Então, e na importação acontece a mesma coisa. Nós temos hoje em Santa Catarina importações da ordem de 11 mil toneladas ano. Ora, se isso, digamos, puder vir por Santa Catarina, ou seja, não por São Paulo ou Paraná, nós aumentamos os nossos níveis de desenvolvimento. Por isso, digamos, essa luta toda hoje é no sentido de que o edital de concessão mantenha como exigência que os eventuais concorrentes, licitantes ou interessados em serem operadores do aeroporto de Navegantes, eles incorporem exatamente os investimentos que foram previstos ao longo destes últimos 7 anos de trabalho intenso, de trabalho sério, feito, digamos, por políticos que se dedicaram à causa, mas, sobretudo, por representantes de instituições privadas, empresariais, que conhecem como ninguém da importância de reduzirem os custos da logística operacional que pode ser, digamos, evitada. Então, eu acho que este preâmbulo é importante para nós dizer por que a FACISC está interessada, por que o Sérgio Alves está interessado, representando os interesses de todas as federações, de todas as associações comerciais e industriais de Santa Catarina. Por que o Mário César de Aguiar, nosso presidente da Fiesc, tem manifestado isso? Porque nossos presidentes de associações, o Lombardi aqui, o Rinaldo, digamos, na cidade de Navegantes, o Mário César dos Santos na cidade de Itajaí, e tantos outros têm se posicionado a favor. Nada contra a iniciativa do governo federal, que ela é boa. Ela deve ser louvada, aplaudida, mas nós gostaríamos que tanto o ministro Tarcísio Freitas, quanto, digamos, o próprio presidente da República, eles atendam uma aspiração justa, legítima do Estado de Santa Catarina. Nessas rodadas de conversações, procuramos conversar com o Eduardo o Rogério Siqueira, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina até poucos dias atrás, com o Ricardo Stodic, justamente vendo o que nós podemos fazer, no sentido de que a gente tenha capacidade de convencer. E aqui eu destaco, louvo, o grande trabalho que 2 senadores de Santa Catarina têm feito nesse sentido, que é o Esperidião Amin e o Dário Berger, que entenderam de que nós devemos reivindicar isso para Santa Catarina. Por que isso? Porque ou é agora ou é nunca mais. Veja que a concessão está sendo prevista para 30 anos. Mas vocês podem depois negociar, mostrar de que é importante, conversando e negociando com o concessionário, com o operador vencedor, digamos, do processo licitatório. Mas isso, tendo em vista de que ele está assumindo obrigações maiores com Curitiba, na implantação de uma terceira pista de 3.000 metros, com certeza, digamos, as nossas demandas, as nossas reivindicações vão ficar, digamos, num segundo plano. Nós não podemos perder a oportunidade de vermos executado em nosso Estado o investimento planejado, criteriosamente planejado, pelo plano diretor de investimento, de desenvolvimento do aeroporto de Itajaí.
a Infraero, com a qual, digamos, nós operamos e trabalhamos muito no período de 2016 a 2018, fez com que surgissem propostas para a execução do novo terminal de passageiros, de um terminal de cargas, de um hotel e de um estacionamento, exatamente para dar ao nosso aeroporto a infraestrutura adequada a permitir de que, de fato, essa segunda pista pudesse, digamos, alavancar o desenvolvimento do nosso Estado da forma como fora projetado. Então, nós conseguimos trazer, no finalzinho, digamos, do período em que eu estive lá, 80 milhões de reais que vieram de um orçamento do aeroporto de Maceió, que permitiu que nós fizéssemos uma reforma e uma ampliação do terminal de passageiros, que será entregue, digamos, agora no mês de dezembro. Ou seja, saímos de uma área de 4 mil metros quadrados e estamos hoje com um terminal de passageiros com mais de 14 mil metros quadrados. Ou seja, adequado à nossa necessidade, pelo menos para os próximos 10 anos. Este é o entendimento de todos aqueles que conhecem a fundo as questões do nosso aeroporto navegante. Então, eu queria destacar realmente o trabalho do Fórum Parlamentar como um todo, do Daniel Freitas, que é o coordenador atual, que tem se manifestado, e inclusive, digamos, o voto do ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, é um voto que deveria ser lido por todos, porque ele faz um relato de toda, digamos, esta demanda de Santa Catarina e coloca o seu voto a favor de que o edital seja revisto para contemplar a necessidade do plano diretor aprovado, bem como também a questão dos números relativos à carga, que determinaram uma redução do potencial do nosso aeroporto perante, digamos, os eventuais interessados. Então, nós temos que lutar, defender nada contra o Paraná, nada contra o Rio Grande do Sul, mas tudo a favor de Santa Catarina. Nós não podemos perder essa oportunidade agora, porque senão nós podemos falar só daqui a 30 anos. E aí não é bom para o nosso Estado. O Antônio Claret, que foi presidente da Infraero, como o senhor já citou aqui, no mandato do presidente Michel Temer, que teve esse importante papel, né, para a liberação de recursos, que possibilitou a licitação para ampliação e reforma do terminal de passageiros, também participa com a gente. E ele destaca essas ações e necessidades, né, de que esse processo continue avançando. Queria mandar meu abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Nereu Ramos, a todo o povo aí de Santa Catarina. É um prazer estar falando com vocês, especialmente uma alegria falar sobre o aeroporto de Navegantes. Esse aeroporto que nós trabalhamos durante a minha gestão na Infraero, no governo Temer, e que julgamos de extrema importância. Ficamos felizes realmente de saber que o atual governo, no caso o Ministério de Transportes, pelo ministro Tarcísio, o secretário Ronei da Aviação Civil, e mesmo com a liderança lá do presidente atual da Infraero, o tenente brigadeiro Paes de Barros, estejam tocando o projeto que nós idealizamos, construímos aí para o aeroporto Navegantes. É um aeroporto importante. Pensamos muito na questão do terminal de carga, que chegamos a privatizar, dada a importância da participação da iniciativa privada nesse assunto. O terminal de passageiros, que agora está ficando pronto, foi importante. A continuidade desse projeto pelo atual governo. A gente entende que importante também é a pista do aeroporto, né? A pista precisa de ganhar corpo, né? Precisa ser aumentada, porque para receber os voos de maior porte, inclusive voos internacionais, dada a importância dessa região
no aspecto turístico, é um complexo turístico importante na região de Navegantes, todo o estado de Santa Catarina é, né? Então, o que a gente aguarda realmente é que esse projeto seja concluído talvez até na sua concessão, com esse aumento da pista que vem consolidar todo o projeto visando o desenvolvimento regional dessa área de Navegantes, enfim, Santa Catarina como um todo. Hoje estamos falando sobre o processo de concessão do aeroporto de Navegantes. Estou ao vivo aqui com o ex-senador Dalírio Beber, mas também com participação da classe empresarial, política, nesse importante movimento para um melhor desenvolvimento aqui na região. Por exemplo, o empresário Rinildo Luiz de Araújo, ex-presidente da Associação Empresarial de Navegantes, atual vice-presidente da FACISC para a região do Vale do Itajaí, fala agora com a gente sobre todo o trabalho desenvolvido para a garantia da ampliação do aeroporto e principalmente isso, né, a importância da obra para toda a região. Olá, amigos ouvintes, é uma grande satisfação poder estar ajudando a esclarecer sobre esse importante assunto, que é o edital de concessão do aeroporto Ministro Vitor Conder, na cidade de Navegantes. Bem, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que esse importante aparelho de desenvolvimento econômico, ele apenas está na cidade de Navegantes, mas ele pertence à União e deve ser de interesse de todos os catarinenses devido à sua importância no que diz respeito à independência do nosso Estado para as operações internacionais, principalmente no que diz respeito às cargas aéreas. Vejam bem, pelo aeroporto de Navegantes passam aproximadamente 70% das cargas aéreas que entram no Estado oriundas de importação. Aproximadamente 18% são desembaraçadas em Joinville e 12% aproximadamente em Florianópolis. Porém, a maior parte dessas cargas chega até o aeroporto pelo modal rodoviário, por caminhões, porque não temos estrutura de pista para receber cargueiros direto de outros países. Ou seja, as cargas chegam nos aeroportos de Curitiba e aeroportos de São Paulo e são despachadas para Navegantes por meio de caminhões, encarecendo o frete e aumentando o tempo de espera, o que é incompatível com o cliente que se utiliza de transporte de cargas aéreas. Imaginem, uma carga aérea que sai da Europa e leva 12 horas, 10 para atravessar o Atlântico, leva mais 2 dias para chegar até o seu destino final. Ela precisa ser transportada via caminhão até Navegantes para depois ser despachada até o seu destino final. Então isso é incompatível com o sistema logístico nos dias atuais. Considerando que dentro da cadeia logística, o tempo desnecessário de espera, transporte, movimentação e armazenagem só fazem agregar custo aos produtos, a partir do momento que tivermos a nossa própria operação de cargas aéreas em um aeroporto eficiente dentro do nosso estado, aumentaremos significativamente nossa eficiência logística, passando o nosso estado e a nossa região a ser olhado com muito mais interesse por investidores do segmento de produtos de valor agregado, o que trará mais arrecadação para o nosso estado, mais empregos com melhores salários, porque esse segmento ele também exige maior especialização, e isso tudo sem falar nos benefícios que trará ao turismo da nossa região, uma vez que tornará muito mais simples a vinda de grandes aviões partindo da Europa, de outras regiões da América Latina e outras regiões do mundo. Enfim, amigos, estamos abrindo uma das mais importantes portas para a entrada e saída de riquezas dentro do nosso estado. Para que isso ocorra, temos lutado muito através da FACISC, envolvendo outros atores, empresários, outras entidades e principalmente a nossa bancada parlamentar federal, que é quem tem de verdade a função de jogar o jogo político por nós.
Estamos numa fase bastante crítica de todo esse processo. O edital já passou pelo TCU e na última sexta-feira encaminhamos, através da bancada parlamentar catarinense, novos fundamentos que norteiam nossas reivindicações junto ao governo federal, acreditando que a partir daí venha definitivamente uma resposta positiva do ministro Tarcísio, ou teremos que realinhar as ideias para definir quais os próximos passos poderão ser adotados. O que faremos, o que não faremos, é desistir de termos no nosso aeroporto uma pista de pousos e decolagens para aviões cargueiros. E para finalizar, gostaria de aproveitar a participação do querido amigo senador Dalírio Beber para fazer justiça à sua vital participação nos últimos anos, quando tivemos o privilégio de presenciar seu empenho, enquanto no mandato de senador e também depois, não medindo esforços para que pudéssemos evoluir nessa jornada árdua, mas muito gratificante, quando olhamos para os lados e temos o privilégio de ver ombro a ombro muitos homens e mulheres de valor nessa luta, representados neste momento pelo senador Dalírio Beber. Muito obrigado, senador, é uma honra estar nessa luta com o senhor e torço para que possamos continuar com a sua sempre valorosa contribuição nas próximas lutas que ainda virão. Senador? Alô? Oi? Fala, Jorge. Bom, aí o empresário Rinildo esclareceu tudo, né, como o senhor já havia antecipado, né, ele esclareceu bem didaticamente toda essa importância, né, e agradeceu inclusive o empenho e dedicação do senhor durante o mandato para que houvesse esse avanço. Com certeza, digamos, foi um trabalho gigantesco que todos nós parlamentares de Santa Catarina tivemos o privilégio de fazer e por isso, apesar de não estarmos no exercício do mandato, temos obrigação de continuar lutando pelos interesses do aeroporto de Navegantes, porque entendemos de que, de fato, digamos, esta construção, a implantação de uma nova pista com 2.600 metros quadrados se faz extremamente importante para que asseguremos ao nosso Estado essa condição de poder fazer com que a entrada e a saída de cargas ela se dê, digamos, em nosso Estado com uma redução considerável nos custos de logística. Mas que o nosso aeroporto, ele que já tem quase 2 milhões de passageiros anos, enquanto, digamos, de Florianópolis, agora concedido, um aeroporto de nível internacional, tem 3 milhões e 600 mil passageiros. Portanto, nós somos o segundo aeroporto de Santa Catarina em importância também na movimentação de passageiros. Ou seja, o nosso estado tem Florianópolis, que é importante, tem no sul do estado Jaguaruna, tem na região da Serra Catarinense Correia Pinto, tem no oeste a necessidade de melhorias consideráveis em Chapecó, mas o litoral norte do nosso estado, onde reside, digamos, a maior parte da população do estado de Santa Catarina, e aonde está concentrado a maior parte do PIB catarinense, é o aeroporto de Navegantes. Por isso nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. E vejo que todas as autoridades do Executivo Estadual, do Legislativo, nossos representantes, tanto em nível de Câmara Federal e de Senado, bem como também deputados estaduais, Vicente Caro Preso, Yochiodini, Marcos Vieira, com quem, digamos, eu conversei, estão todos eles sintonizados, porque se a região, digamos, do Vale do Itajaí, ela se expande, melhora a economia de todo o nosso estado. Vejamos o que aconteceu a partir de 2003, quando Luiz Henrique da Silveira se tornou governador de Santa Catarina. Ou seja, uma política agressiva no sentido de fazer com que esse privilégio que Santa Catarina tem de termos 5 grandes portos, de fato, digamos, pudessem fazer com que Santa Catarina fosse a porta de entrada de produtos e insumos necessários ao desenvolvimento do nosso estado e do país. A região, digamos, dos nossos portos e os nossos portos melhoraram consideravelmente ao longo desses últimos anos, fruto daquelas iniciativas arrojadas do governo do estado de Santa Catarina e que devem ser motivo para que continuemos a fazer essa defesa intransigente de que os investimentos a serem realizados pelo futuro operador do aeroporto de Navegantes seja exatamente dar consequência
executar aquilo que o plano diretor aprovado pela Agência Nacional da Aviação Civil em setembro de 2013, digamos, aprovou. E que foi razão de uma luta das autoridades públicas de Santa Catarina, do poder, dos representantes do Poder Legislativo, mas, sobretudo, dos agentes econômicos do Estado ao longo destes últimos 7 anos. Nós não podemos acreditar que, de uma hora para outra, tudo aquilo que se idealizou, tudo aquilo que os técnicos fundamentaram como algo que era necessário e importante, deixe de ser. Por isso, digamos, nós fazemos um apelo, e este apelo, digamos, está fazendo sentido, ou seja, está, pelo menos, motivando a determinação de estudos mais aprofundados para permitir que, aí sim, o edital, ele contemple aquilo que efetivamente é de interesse do nosso Estado. Nós achamos que o bom diálogo, a diplomacia, ela vai nos permitir fazer com que cheguemos ao final do processo com o atendimento daquilo que Santa Catarina deseja. É nesse sentido que nós lutamos. Por isso que a manifestação do Rinaldo, que foi ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Navegantes, uma das pessoas mais motivadas nisto, ela representa com justeza aquilo que nós de Santa Catarina desejamos. Nereu, a entrevista de hoje falando sobre o processo de concessão do aeroporto de Navegantes, e um dos envolvidos nesta luta pela mudança do edital de concessão do aeroporto é o senador Esperidião Amin, do PP. Ele que fala agora aqui sobre a importância do movimento e a relevância em destacar as ações. Primeiro, eu acho muito importante que a imprensa de Santa Catarina dê relevo a esta luta, para que nós não acabemos com um projeto que lentamente, vagarosamente, não com a velocidade desejável, jamais foi abandonado, que é o projeto de capacitar o aeroporto de Navegantes. A privatização, como está bolada pelo governo, quer dizer, um bloco tendo como líder o aeroporto de Curitiba, está resultando, especificamente para o caso do aeroporto de Navegantes, a sua castração. A pretexto de viabilizar um bloco de 9 aeroportos, nós estamos tirando o futuro do aeroporto da região que mais exporta produtos com valor agregado do Brasil, que é a região que compreende o Porto Itajaí, o Porto de Navegantes e o aeroporto de Navegantes. Este extraordinário hot point, ponto quente, para turismo, para transporte de carga, para transporte de passageiros, está sendo castrado pelo modelo que este edital de leilão contém. Infelizmente, Santa Catarina vivia um momento muito difícil quando, em agosto, houve audiência pública. Nós não tivemos a participação devida das forças políticas e empresariais do Estado. No dia 7 de outubro, houve uma audiência, ou melhor, houve duas audiências que fracassaram. E a partir de outubro é que nós nos mobilizamos. Eu, pessoalmente, interpelei 4 diretores da ANAC cobrando a validade do plano diretor, que não é só um documento, é um projeto em ação, em desenvolvimento, plano diretor do aeroporto de Navegantes. E a partir daí, eu acredito que nós conseguimos, com as audiências lideradas pelo Fórum Parlamentar de Santa Catarina, dar à reivindicação de forças regionais e empresariais os instrumentos para conseguirmos no Tribunal de Contas da União um acórdão que recomendou ao governo federal avaliar as nossas demandas quanto ao plano diretor do aeroporto Navegantes, quanto ao subdimensionamento das projeções de carga a ser transportada via aeroporto Navegantes e também confusão federativa que o modelo do edital está produzindo. Então é sob a égide desses 3 pontos, um plano diretor vivo, um subdimensionamento de projeção de demanda que nos prejudica. Em nome deste legítimo interesse de Santa Catarina, agora com a participação do governo do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, de entidades empresariais, justiça seja feita, lideradas
pela FACISC, também com a participação da Fiesc, com a participação de forças vivas da região, eu creio que o documento que será entregue vai produzir um efeito positivo na consciência do Ministério dos Transportes, da Infraestrutura e na Secretaria Nacional de Aviação Civil, assim como deve produzir na ANAC, a Agência Nacional Reguladora. E, finalmente, temos um projeto de lei que eu tive a honra de relatar há menos de 15 dias, projeto de lei 468 de 2017 do ex-senador Dalírio Beber. Nós conseguimos aprovar este projeto no Senado e tivemos a satisfação de, no último dia 9 de dezembro, ouvir do ministro que ele concorda com a explicitação de que recursos do FINAC, que hoje estão girando em torno de 30 bilhões de reais, poderão nos ajudar com a desapropriação faltante para termos o plano diretor do Aeroporto Navegantes preservado, não castrado, como o modelo do edital pretende. Tenho a expectativa, tenho a esperança de que esse esforço racional e fruto da nossa unidade pode dar certo. E me congratulo com a imprensa que veicula este tema com a importância que ele tem. Obrigado, senador Esperidião Amin, do PP. O Estado entregou o documento com justificativas para as medidas solicitadas. Agora é aguardar a decisão do Ministério da Infraestrutura. Dalírio Beber, obrigado também pela participação nesse programa de hoje, que procurou falar mais sobre essa proposta de concessão do aeroporto de Navegantes. Eu que agradeço, a oportunidade, porque realmente, este é um assunto do momento de grande importância e nós não podemos deixar de manifestar, todos nós, juntos, aquilo que é desejo do Estado de Santa Catarina. O Esperidião ainda falava no finalzinho sobre a iniciativa que tomei em 2017, exatamente porque sabíamos que no Fundo Nacional da Aviação Civil existia na época recursos da ordem de 7 bilhões de reais e o que nós de Navegantes, o que nós de Santa Catarina estávamos a desejar era apenas e tão somente o cumprimento de um termo de acordo celebrado entre o governo federal e o município de Navegantes, no sentido de alocarem 150 milhões para pagar este 1 milhão de metros quadrados que ainda falta para completar os 3 milhões necessários a termos o sítio aeroportuário possível de termos uma nova pista com 2.600 metros. Ou seja, mas não é só o problema do aeroporto, não. Nós temos essas famílias que estão há 10, 15 anos sem poderem utilizar o seu patrimônio, o seu imóvel, porque tem decretação de utilidade pública para fins de expansão e de implantação de uma nova pista, e que, infelizmente, por falta da alocação dos recursos necessários ao cumprimento do ato expropriatório, não está acontecendo. Por isso que a aprovação desse meu projeto de lei, apresentado em 2007, agora no último dia 8 de dezembro, no Senado Federal. Esse projeto já está na Câmara Federal. Espero que os deputados estaduais de Santa Catarina, já conversei com alguns deles, façam com que esse projeto seja aprovado e dê ao governo federal o instrumento necessário para permitir a utilização de recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, que hoje tem, recursos da ordem de 30 bilhões, e aí sim, nós temos todo o sítio aeroportuário necessário para a implantação dessa nova pista, permitindo que a sua inserção no edital de concessão, ela mantenha a atratividade necessária para permitir que os operadores implantem essa nova pista e faça com que Santa Catarina continue a se desenvolver e reduzindo os custos operacionais da logística na movimentação, tanto na importação quanto na exportação de seus produtos. Então, muito obrigado a todos, que todos tenhamos um bom dia e que sejamos todos felizes com a sensibilização por parte do Ministério da Infraestrutura de que a execução do plano diretor do Aeroporto de Navegantes, aprovado há 7 anos, é o que melhor interessa a Santa Catarina. Dalírio Beber, ex-senador do PSDB, falando com a gente hoje sobre o processo de concessão do aeroporto de Navegantes. Com ele, fechamos a edição de hoje do programa Nereu Entrevista. Um ótimo dia. Nereu Entrevista. Informação e opinião.